Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para o Guilherme Muniz e para todo mundo que nos ouve, que assiste o CBN Brasil. Oi, Vera, boa tarde. Vera, tivemos uma semana curta, mas você vai nos dar um resumo que não é nada positivo, né? Eu mandei para o nosso produtor, o Wender Starnes, o tema antes de mandar para vocês, aí eu pensei, nossa, eu estou muito pessimista depois que eu li o que eu mesma escrevi. Exatamente, eu estou vendo aqui, você fala de uma polarização, né, entre os dois lados, que aliás apareceu bem nas pesquisas, e você fala que existe uma situação de cinismo no Congresso. De que se trata, Vera? Pois é, porque a gente vive essa polarização absolutamente cristalizada entre bolsonaristas e lulistas, a ponto de ser difícil surgir no espectro do centro para a direita e do centro para a esquerda algum nome capaz de se atrever a quebrar isso, a se lançar candidato dissociado de qualquer uma dessas forças. Isso aparece bem nas pesquisas, apareceu em pesquisas nessa semana, inclusive em rodadas do Datafolha, do IPEC, mas a gente fica preso nisso e ninguém aponta uma solução para os problemas reais do país, né, Sardenberg? O Congresso, no momento, empareda o governo de todas as maneiras que ele pode e pede ali, com um tom super preocupado com o fiscalismo, precisa apresentar um pacote consistente de corte de gastos, ao mesmo tempo em que, com a outra mão, aprova um monte de medidas que vão no sentido absolutamente oposto, criando novos gastos absolutamente supérfluos, desnecessários, e que só dizem respeito à manutenção do status quo da própria classe política, aumento de fundo eleitoral e partidário, aumento do número de deputados no momento em que ninguém no país tem isso como uma prioridade, a possibilidade de deputados e senadores que exercem mandatos acumularem os vencimentos dos mandatos atuais com aposentadorias de mandatos passados. Então, um pacote absurdo de gastos e também no que eles aprovaram nesta semana de derrubada de vetos do presidente Lula, está uma série de manutenções de benefícios tributários, que é algo que eles dizem reconhecer que precisa acabar. Então, a gente não sabe direito que tipo de corte que eles pretendem, porque todos os que foram tentados até agora, eles derrubaram, e, por outro lado, estão aprovando outros gastos novos. Essa história da tributária, os vetos que eles derrubaram, todas as isenções de fundos para o agro e outros fundos, é muito gasto que vai ser mantido em vez de ser cortado. A questão toda da energia, uma série de gastos que eles estão aprovando. Então, não se tem no Congresso nenhum tipo de rigor com a responsabilidade fiscal que eles fingem cobrar do governo. E o governo, nessa situação, nessa sinuca de não conseguir aprovar nada, de também não ter nenhum compromisso com cortes de gastos, ao mesmo tempo em que exigem que o Banco Central interrompa a alta dos juros. Nessa semana a gente teve uma nova alta, sem dar em troca também nenhum sinal de que vai haver uma medida audaciosa no sentido do corte de despesas, o que poderia facilitar o ambiente, né? Então, todo mundo numa situação bem complexa, o bolsonarismo vivendo aí semanas sucessivas de revelações muito graves do que o Bolsonaro tentou empreender no seu governo em termos de supressão da democracia. Agora, essa semana, vindo à tona os detalhes da engenharia da tal da ABIN paralela, que foi ali um prenúncio do que seria a tentativa de golpe alguns anos depois, mas ainda assim o Bolsonaro como uma pessoa capaz de ser aquele que vai ungir um candidato no seu lugar em 2026. Então, o Brasil realmente carecendo de um caminho, de um norte, no momento muito pobre das suas lideranças políticas. E tem aí da possibilidade de uma CPI, né?
que aí vai ser um E circo, essa né? CPI vai ser o caldo disso tudo, vai juntar tudo isso, porque vai ter esse Congresso estridente, dividido entre bolsonaristas radicais, o centrão e o que ainda resta de base para o governo, que é cada vez menor, se engalfinhando para saber de quem é a culpa pelo desvio no INSS, que na verdade é dos dois, a gente já pode dar esse spoiler, mas sem propor provavelmente nada para acabar com esses mecanismos que permitem a pilhagem dos aposentados e pensionistas e dizendo você é mais ladrão que eu o tempo inteiro aos berros. Ou seja, vai começar o semestre com essa CPI e isso vai certamente dificultar o andamento da pauta que não andou nesse semestre. Foi um semestre que acaba agora, em que não se votou absolutamente nada de relevante, nada de importante para a agenda econômica do país. Ah, certo. É realmente pessimista. Mas, enfim, Faz eu estou no Rio sentido. de Janeiro, tá sol, é feriado emendado, tem coisas boas também, mas na política eu não vejo nada. Tá certo. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até a semana. É para vocês também um ótimo fim de semana, apesar disso tudo, para todos. Tchau, Vera. Bom Até final de mais. semana.